Oi gente, tudo bom? Agora é oficial, falta só uma semana para eu ir para o Canadá. Talvez quando esse vídeo for ao ar eu já vou ter ido. E eu resolvi fazer esse vídeo para explicar os documentos que eu apresentei para comprovação financeira. Eu fiz todo o processo de pedido de visto de estudo e trabalho por meio período sozinha, sem nenhum tipo de consultoria. E para ajudar nesse processo para as pessoas que querem fazer sozinha, eu resolvi fazer esse vídeo falando dos documentos que eu apresentei e qual foi a forma que eu organizei esses documentos em um PDF. Bom, a primeira coisa que você tem que pensar é que os oficiais que trabalham para o governo do Canadá recebem inúmeras aplicações de pedido de visto por dia. Então, quanto mais organizado, esquematizado e claro o seu documento estiver, maiores são as chances da sua aplicação ser aprovada. E também você já facilita o processo do oficial e agiliza o seu processo também. O meu documento de comprovação financeira, que é o Proof of Funds, ficou com 30 páginas. E eu vou falar para vocês tudo que eu coloquei nesse documento, como que eu organizei o índice, todas as etapas. Bom, a primeira coisa que eu coloquei foi um índice, identificando cada página onde ia ter cada documento que eu apresentava no arquivo. E, seguindo a ordem do meu índice, a primeira coisa que eu apresentei foi o extrato bancário. Eles pedem os 4 últimos extratos bancários, porque você precisa demonstrar a precedência do seu dinheiro. Então, eles determinam que você tem que ter, para pessoas solteiras, $10.000 e para casais, 14 mil. Isso eu suponho que seja para que as pessoas não trabalhem ilegalmente e para elas comprovarem que elas têm condição de fazer o curso e sobreviver no Canadá, caso elas não consigam emprego, caso alguma coisa não dê certo, elas já têm aquele dinheiro para sobreviver. Então você tem que mostrar aquele dinheiro na conta, disponível para você. Então não adianta você ter bens que tenham valor equivalente, não adianta você mostrar que você tem um carro, que você tem uma casa naquele valor, ele realmente tem que estar disponível para você. Você tem que mostrar que você tem uma renda alta o suficiente para que aquele dinheiro seja seu. Então, assim, não funciona se você tem um parente, um amigo ou alguém que vá te emprestar aquele dinheiro e você de repente mostra aquela grande quantia na sua conta. Porque eles supõem que aquele dinheiro não está de fato disponível para você, que pode ser só uma pessoa que emprestou o dinheiro para você mostrar, olha, eu tenho, tá aqui a comprovação, e depois você vai devolver para a pessoa. Não é recomendado que você venda os seus bens para conseguir esse dinheiro para comprovação financeira, porque eles vão considerar que você está cortando os seus vínculos com o Brasil. E isso eu explico melhor num vídeo que eu fiz a respeito da carta de intenção. Mas de um modo geral, é pouco recomendado que você venda um apartamento ou um carro para que você tenha essa quantia. E uma outra saída é fazer uma carta de custeio. A carta de custeio seria uma carta feita por um parente próximo, preferencialmente os pais ou irmãos, em que esse parente declara que vai bancar os custos para você ou vai te ajudar financeiramente a cobrir os seus custos durante o seu ano de estudo. Mais para frente eu vou fazer um vídeo explicando como funciona a carta de custeio, como ela tem que estar formatada, quais são as informações que tem que estar contidas para que uma pessoa possa declarar que ela tenha renda e vai te ajudar a financiar seus estudos. Então, se vocês não quiserem perder, já se inscrevam no meu canal. Então, pensando novamente na formatação do arquivo que você vai apresentar seus documentos, você coloca primeiro os seus últimos extratos bancários, depois o comprovante do pagamento de imposto de renda junto com todo o imposto de renda, também para mostrar sua renda e bens que você tem em seu nome, mas esses bens vão servir só de suporte. Eu apresentei também uma carta de custeio para complementar a minha renda. E aí, junto com a carta de custeio dos meus pais, eu apresentei também documentação deles, documento de identidade, CPF, coloquei também o imposto de renda deles, e logo em seguida eu coloquei um comprovante de pagamento de uma parcela da tuition do college que eu já tinha feito. Então isso também para ser contabilizado com todo o dinheiro que eu estava apresentando. E depois de tudo isso, eu resolvi fazer um planejamento dos gastos que eu ia ter durante aquele 1 ano no Canadá para conseguir comprovar que a renda que eu estava apresentando era suficiente. Então eu fiz uma planilha o mais completa possível com os gastos que eu imaginava que eu teria durante aquele 1 ano. E isso tudo foi com base em algumas pesquisas que eu fiz em relação ao custo de vida em Vancouver para montar essa planilha. E a planilha eu organizei da seguinte forma. A primeira coisa que eu apresentei
foi o valor da tuition do college. Então eu tinha uma carta que foi mandada pelo advisor do college do valor que a gente tinha fechado no contrato, que eu tinha que pagar pelo college, porque eu consegui um desconto. Então eu anexei no arquivo essa carta já para contabilizar esse valor. Em seguida, eu coloquei o valor de acomodação e o valor que eu coloquei na planilha foi de $500 por mês. Esse valor é relativamente baixo, na verdade acaba saindo um pouco mais, mas foi o valor que eu apresentei na minha planilha para aluguel de um quarto dentro de um apartamento com só um banheiro, com algumas mobílias básicas para dividir com outros estudantes. Então eu escrevi todo esse textinho, valor do aluguel para um quarto dentro de um apartamento dividido, blá blá blá. Em seguida na planilha eu coloquei living expenses, que seria gastos que eu teria assim de custo de vida mesmo. Então a primeira coisa que eu coloquei foi computador, e aí eu escrevi do lado que eu já possuía um computador. Esse modelo eu estava seguindo de um modelo que eu encontrei na internet. E eu achei que era legal apresentar que eu já possuía um computador, para que eles não ficassem pensando, olha, mas ela vai ter outros gastos além disso, será que o dinheiro realmente vai dar? Tudo isso só para você fortalecer o seu processo. Não é uma coisa que é realmente assim fundamental, mas cada coisa que você detalha, cada coisa que você pensa vai ajudar no seu pedido. Eu acrescentei na planilha $500 para coisas que eu precisasse comprar para o apartamento, por exemplo, se eu precisasse comprar cama, se eu precisasse comprar panela, lençol, roupa de cama, toalha, enfim, eu coloquei $500 para esses gastos iniciais que eu teria no apartamento. Em seguida, eu coloquei na planilha alimentação. E o valor que eu encontrei de alimentação para uma pessoa em Vancouver foi de $200 por mês. Eu realmente espero conseguir comer com isso, assim, fazendo comida dentro de casa, claro. Se você for inventar de comer fora, você vai gastar mais. Eu incluí também transporte, e aí eu escrevi transporte público, $100 por mês, porque você consegue fazer um cartãozinho pro metrô, que você paga um valor fixo. Não sei se você tem um número determinado de viagens por dia, ou se você viaja quantas vezes você quiser, mas eu apresentei na minha planilha esse valor de $100 reservado para transporte público. Por fim, eu incluí também $85 por mês de convênio médico e mais $500 de gastos pessoais extras que eu pudesse ter. E aí todos os valores mensais que eu apresentei, por exemplo, alimentação $200 por mês, todos esses valores mensais eu multipliquei pela quantidade de meses do meu curso e somei tudo. Então, no final, o valor que eu cheguei na minha planilha foi de $9.800 para um ano de sobrevivência no Canadá. Depois que eu somei todos esses valores, eu somei também o valor da tuition do college, porque aí eu ia mostrar todo o dinheiro que eu realmente precisava apresentar para eles, seguindo o parâmetro que é apresentado e pedido pelo governo. Considerando que eu cheguei em $9.800 e é um valor próximo dos $10.000 que eles pedem para sobrevivência, eu senti que eu estava seguindo como base o que eles tinham pedido, então que eu estava fazendo uma planilha coerente. Porque, claro, não adianta você encontrar, assim, um aluguel de um lugar muito barato e conseguir contabilizar coisas muito baixas se você não estiver seguindo como base o valor que você vai ter que apresentar de qualquer forma. Depois que eu fiz essa planilha de gastos, eu fiz uma continha assim esquematizada, começando com o valor que eu tinha apresentado que eu possuía na poupança e na conta corrente, conforme eu tinha mostrado os extratos, somado também ao valor que eu tinha apresentado pelos meus pais na carta de custeio, e aí eu subtraí um valor que eu já tinha pagado em relação a uma primeira parcela da tuition do college. Esses pagamentos eu só recomendo você fazer, por mais que eles fortaleçam a sua aplicação para mostrar que você está comprometido ou que você já fez um pagamento, que você realmente tem aquele dinheiro disponível, eu só recomendo você pagar se você sentir realmente seguro em relação à sua aplicação e à sua situação. E para mostrar que eu já tinha pagado esse valor, eu anexei um comprovante do PayPal, que era comprovante de transação financeira, e anexei também um recibo da escola, comprovando que tinha recebido aquele valor que eu tinha transferido. E aí eu consegui fazer uma comparação entre o valor que eu tinha disponível conforme eu tinha apresentado e o que eu tinha mostrado na planilha que eu ia precisar para sobreviver durante aquele um ano e pagar o college. E assim eu pude fazer uma comparação e mostrar que eu tinha dinheiro sobrando, assim, em relação ao que eu tinha planejado de sobrevivência. E mais uma coisa que eles pedem para você mostrar também na sua comprovação financeira é que você tenha dinheiro para sua passagem de volta para o Brasil.
E mais uma vez, como eu falo no vídeo da carta de intenção, por mais que você tenha plano de migrar depois dos seus estudos, não é aconselhável que você demonstre que você possui essa intenção. Porque o que eles afirmariam é que se você quer imigrar, você precisa aplicar para um processo de imigração e não para a obtenção de um visto de estudos. E por isso você precisa ter sua passagem de volta para o Brasil, um dinheiro reservado para comprar a passagem da volta para o Brasil, mesmo que você não tenha planos de voltar. E como eu estava fazendo a minha aplicação com certa antecedência e eu encontrei uma passagem promocional de ida para Vancouver de $1.700, só que contava a passagem de ida e volta, eu acabei já comprando a passagem de ida e volta e anexando as passagens no meu processo, e aí eu já tinha a passagem da volta para o Brasil para apresentar. Como essa volta era antes da data que meu curso terminava, porque eu não consegui encontrar uma passagem que fosse posterior a agosto de 2019, eu mostrei também um valor que eu tinha de dinheiro reservado para pagar a alteração da data da passagem de volta. Isso eu pesquisei também na linha aérea que eu tinha comprado a passagem, qual era o valor de alteração, e para mim foi uma forma mais tranquila de apresentar também, porque ou eu tinha que apresentar todo aquele valor em dólar somado a tudo que eu já tinha apresentado, ou eu podia comprar passagem no cartão de crédito parcelado, que seria muito mais tranquilo. Então, basicamente, foi assim que ficou o meu arquivo de comprovação financeira. Ficaram em torno de 30 páginas, como eu falei, e eu não tenho scanner em casa, e todos os documentos eu apresentei fazendo foto no meu celular mesmo. Bom, gente, então é isso. Esse plano de gasto que eu fiz não é uma coisa obrigatória, não é uma coisa pedida pelo governo, mas eu acho que ajuda na sua aplicação, fortalece o seu processo, mostra que você é uma pessoa responsável financeiramente, e eu acho que tudo isso pode contar pontos. E se vocês tiverem gostado do vídeo e acharam que foi útil, já deixem seu like. Se vocês tiverem alguma dúvida em algum documento que eu apresentei ou quiserem tirar alguma dúvida adicional e eu puder ajudar com base na minha experiência, deixem aqui nos comentários. E para não perder vídeos futuros e outras dicas, já se inscrevam no meu canal. Obrigada por ter assistido o vídeo e até a próxima!